E aí, chuchuzinhos do Papo de Gel Sereno, olha só, tô aqui de novo para fazer tipo uma segunda parte do que foi aquele nosso papo sobre o ciclo do ouro, agora falando do quadrilátero ferrífero, tá? Eu tô aqui junto à Estrada de Ferro, aqui em Ouro Preto, né? Essa estrada de ferro aqui ela serve hoje para passagem de trens que vão levar ferro para algumas regiões ali, ou para o litoral do Espírito Santo, ou lá para a parte do Rio de Janeiro, São Paulo. E quando a gente está falando do quadrilátero ferrífero, a gente está pensando, logicamente, numa não, né? Na principal área mineradora do Brasil, tá? No caso, Ouro Preto está dentro dessa região que a gente conhece como quadrilátero ferrífero. Tá ligado? O quadrilátero ferrífero não sabe o que é? Olha no mapa. Olha aqui. Tá vendo? Então, quadrilátero ferrífero, essa área que está marcada, ela vai ser, tem nas suas arestas ali BH, né? A gente vai ter Santa Bárbara, Congonhas e Mariana. E aí Ouro Preto está bem na meiuca do que é essa área aí do quadrilátero ferrífero, tá? Então, Chu, o que acontece? Quando a gente está trabalhando com a estrutura mineralógica dessa região, ela é muito rica, é um escudo cristalino e tal, e a gente tem, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, Ouro Preto, né? A gente tem aqui uma área que contribui muito para o fato do Brasil ser hoje um dos líderes mundiais na exploração mineral, né? O destaque nessa exploração mineral vai estar em Minas Gerais, Pará, Goiás, certo? Mas o fato é que a gente tem aqui em Minas a grande área mineradora atual do Brasil, que é exatamente o quadrilátero ferrífero, certo? A gente tem toda uma lógica de exploração, né, de recursos minerais, ela é histórica, a gente falou isso naquele vídeo do ciclo do ouro, mas aqui, hoje, a gente tem toda a parte da extração de ferro, de bauxita, de manganês, certo? 80% dos minerais metálicos que são produzidos no Brasil é minério de ferro, e boa parte desse ferro vem do quadrilátero ferrífero, certo? O fato, né, Chuchu, é que a partir do século XX a gente vai ter uma retomada do processo minerador aqui em Minas Gerais. Que lá no século XVIII meio que tinha definhado por causa da crise do ciclo do ouro e tal. Agora no século XX toma força, ganha força. Ganha força por quê? Porque a gente está passando por um processo de industrialização. Ganha força na década de 30, 40, lá com o GG. Oi GG, lembra do GG? Oi GG. Ali, Getúlio Vargas, que começa esse processo de industrialização no Brasil, e isso vai fazer com que a gente tenha uma necessidade muito grande de matéria-prima. Estatais são criadas, né, como, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, clássica Companhia Vale do Rio Doce, olha a imagem aí, tá? Criada pelo governo Vargas lá na década de 40, e que tinha o objetivo de fazer exploração mineralógica, fazer a transformação desses minerais brutos em algo, em uma matéria-prima que seria utilizada. Então tu vai ter, além da Companhia Vale do Rio Doce, tu vai ter a Companhia Siderúrgica Nacional, a COSIPA, que é a COSIPA, esqueci, deu branco agora. COSIPA, Companhia Siderúrgica Paulista, estatal também, tudo para pegar esse minério de ferro, manganês, tá, né? Transformar, sei lá, em aço, por exemplo, e aí ser utilizado como matéria-prima, tá? O que acontece? Nessa lógica de exploração mineral, de um novo viés de exploração mineral no século XX, é essa região, que é o quadrilátero ferrífero, então, que, olha na imagem de novo, tá? Essa região, ela se torna a principal área mineradora do Brasil. A gente tem grandes reservas de minério de ferro em Carajás, também no estado do Pará, mas na produção fica em segundo lugar, perto do quadrilátero ferrífero. Essa região aqui lembra que a gente está na questão do escudo do Atlântico, né? Escudo cristalino do Atlântico, formação proterozoica, mais de 2 billion years. Mandei bem no inglês, Deus o livre! Tá? E gera essa riqueza, contribui para essa riqueza mineralógica que a gente tem. E aí, só para a gente terminar, vale lembrar que é, então, a maior área de mineração do Brasil. 71% do minério de ferro produzido no Brasil vem da região aqui do quadrilátero ferrífero, tá? E isso vai atender tanto o mercado externo quanto o mercado interno. Tá? A gente vai para exportar para a União Europeia, China, Japão, vai para tudo que é... Desculpa, perdão. A gente vai exportar para a União Europeia, para a China, Japão, vai. E isso necessita toda uma questão de logística, né? Então, historicamente, essa produção ela era voltada para o mercado externo e interno. Para chegar na Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, nas regiões portuárias, no Porto de Vitória, no Porto
de Sepetiba no Rio de Janeiro, tu tinha que ter um sistema de logística. Então, à medida que essa região foi se tornando uma área mineradora importante, a gente vai ter a construção da estrada de ferro Vitória-Minas, que vai levar ao litoral do Espírito Santo, a estrada de ferro Central do Brasil, clássico Central do Brasil, tem até um filme com esse nome, lindo demais, tá? Que permitia o escoamento da produção para atender o mercado interno, chegando ali em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Cubatão, em São Paulo, onde estava a Cozipa, né? E o mercado externo através do Porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro. E aí tu exportava. Então, a estrutura logística do quadrilátero ferrífero não se restringe a Minas Gerais, bem pelo contrário, está vinculado à parte também interestadual de integração de alguns estados aí da região, dos estados da região sudeste. Os 4 estados, na real, né? Agora que eu me dei conta. Tu tem Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então fica ligado aí no quadrilátero ferrífero, área importantíssima. Não é a única, mas é a mais importante na área de minério de ferro no Brasil hoje.